Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos falar hoje a respeito de aviso prévio indenizado. Mas aí você vai falar, Nívia, o que tem para falar de aviso prévio indenizado? Né? O que tem de especial nesse aviso prévio indenizado? Todo mundo sabe o que é. Tudo bem, todo mundo sabe o que é, mas você sabia que em caso de concessão de auxílio-doença durante o aviso prévio indenizado, a dispensa ela é nula? Isso mesmo. Absurdo? Talvez, não sei. Mas a dispensa é nula. Por quê? Em caso de auxílio-doença, o contrato de trabalho ele vai estar o quê? Suspenso. Não é isso? O contrato está suspenso. Então, como é que eu vou demitir uma pessoa se o contrato de trabalho está suspenso? Ah, mas é indenizado, não é trabalhado. Gente, não importa, esquece isso. Trabalhado ou indenizado é a mesma coisa, serve para os mesmos fins, vai contar com tempo de serviço. Então, eu não posso demitir um funcionário se ele está recebendo algum auxílio, benefício do INSS, porque o contrato vai estar suspenso. E eu não posso demitir um funcionário... Olha o barulho. Vou deixar a moto passar aqui. Eu não posso demitir um funcionário quando o contrato está suspenso, porque essa demissão é nula. Então é isso, se o seu funcionário, né, for dispensado por aviso prévio indenizado, adoecer e for concedido o auxílio-doença, vai ser anulada aquela dispensa. Quando ele retornar do auxílio-doença, né, quando cessar aquele benefício, aí sim eu posso demiti-lo, ok? A mesma coisa grávida, já falei para vocês a respeito disso, né? Mas minha funcionária ela engravidou no aviso prévio indenizado. Não tem o que fazer. Ela tem estabilidade, sim. É justo? Não sei. Talvez sim, talvez não. Mas assim, vai ter estabilidade. Inclusive, chegou uma grávida não, ela já tinha tido neném no escritório e falou assim, eu fui dispensada grávida. E ela levou a documentação, fiz o cálculo e o negócio não batia. Eu falei, eu acho que é só um erro de cálculo, principalmente essa história de gravidez. Eu não tenho filho, então eu não sei muito bem calcular. Mandei para minha irmã é enfermeira. Eu falei, Cássia, dá uma olhada aí, faz as contas, vê quando essa mulher engravidou. Ela tinha engravidado uma semana depois do término do aviso prévio indenizado. Então, querida, não tem direito. Na cabeça dela, ela foi demitida no aviso prévio. Ela engravidou no aviso prévio. Mas não foi. Foi 5 dias depois do aviso prévio. A gente não entrou com ação, lógico, porque a gente não vai perder tempo para isso. O juiz vai contar. Se o juiz não contar, passar no tribunal, vai contar. Eles fazem a conta certinho para ver se realmente bate o período da gravidez com o período do aviso prévio indenizado. Então, essa é a dica que eu gostaria de passar para vocês. Até mais. Tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar sobre prescrição. Sim, talvez você fale, mas prescrição, esse assunto é muito fácil, já sei de qual. 2 anos para ingressar com a ação, ele pode pedir os últimos 5 anos, né? Que é a prescrição bienal, 2 anos, quinquenal, 5 anos. Tá fácil, né? Ok. Mas você sabia que em casos de reparação civil por doença ocupacional ou acidente de trabalho, o início da prescrição é contado de forma diferente? Muitas das vezes o cara sofreu um acidente de trabalho há 10 anos. Será que ele pode pedir, ingressar com a ação e pedir dano moral por aquele acidente, né? Pensão vitalícia por redução salarial, será que pode? Não? Acredite, há essa possibilidade. Por quê? O entendimento jurisprudencial, né, consolidado é no seguinte sentido, que a prescrição nesses casos começa a correr da ciência inequívoca da lesão. E quando se dá essa ciência inequívoca da lesão? Depende do caso. Tem juízes e tem tribunal que entende que é a partir da aposentadoria por invalidez. Tem juiz ou tribunal que entende que é a partir da perícia feita no INSS, ou da perícia feita na Justiça do Trabalho, ou um documento que comprove que ele, a partir daquela data, passou a ser deficiente. Eu vou contar um caso aqui para vocês, que é bem interessante. Eu fui fazer uma sustentação oral
fui contratada, né, para fazer essa sustentação oral de um processo bem antigo. Ele já tinha ido, tinha voltado do tribunal algumas vezes, assim, era uma coisa bem confusa. Mas, resumidamente, o rapaz, na época, há quase 12 anos atrás, ele sofreu um acidente de trabalho, né? O olho dele foi perfurado. Ele teve a perfuração de um globo e perdeu a visão daquele olho. Ok. Ele trabalhou 12 anos na empresa sem nenhum problema. Depois de 12 anos, ele foi dispensado. E aí? Pra mim, estava prescrito. Por quê? Ele ficou cego quando ele perfurou o olho. E pra mim, a ciência inequívoca da lesão se deu a partir do momento que ele descobriu que ficou cego do olho depois do acidente de trabalho, ou não? Não. O Tribunal da 15ª Região, que é o tribunal que eu trabalho, entendeu que a ciência inequívoca da lesão se deu a partir de um documento que ele tinha juntado num processo que tinha menos de 5 anos, que era um documento que comprovava que ele era deficiente e ele ganhava alguns direitos de comprar veículo, de estacionar em vaga para deficiente. E eles deram, sim, dano moral, pensão mensal vitalícia pela redução da capacidade laborativa. E, então, o acidente se deu há 12 anos atrás. E ele conseguiu ganhar a ação, ok? Então fica essa dica para você, que em caso de acidente de trabalho e doença ocupacional, é a partir da ciência inequívoca da lesão e vai variar de acordo com o caso e de acordo com os documentos juntados no processo. Até mais, tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar a respeito de acidente de trabalho. Sim, é um tema terrível, tanto para a empresa quanto para quem sofreu o acidente, para o empregado principalmente. A empresa porque pode levar à falência, porque um acidente de trabalho pode causar a morte desse funcionário, traz prejuízos absurdos para a empresa. E para a vida pessoal daquele funcionário, para a vida física e pessoal do funcionário, com certeza. Mas quais seriam os direitos que uma pessoa acidentada tem? Você sabe? Você é advogado iniciante, você que vai fazer reclamante, você sabe quais são os direitos? Eu já vi advogado pedir apenas o limbo jurídico, porque o rapaz sofreu um acidente e o INSS falou que ele estava apto, o médico da empresa falou que ele não estava apto, então não tinha como retornar ao trabalho. E depois desse acidente ele ficou nesse meio aí, né? Entre a empresa que não reintegra, o INSS que não paga o benefício, e ele ficou sem salário. E o advogado, quando viu aquilo, um advogado iniciante, ele apenas pediu limbo jurídico para a empresa pagar os salários. E seria só esse o direito? Não, pelo contrário. A pessoa acidentada, ela tem direito a dano moral, a dano material, e aí a empresa terá que pagar as despesas médicas, né? Receita médica, né? Os remédios, fisioterapia, o que a pessoa precisar com relação à doença, a gente enquadra no dano material e há condenações nesse sentido. Apenas isso? Não. Dependendo do caso, se houver redução da capacidade laborativa, tem a opção também da empresa ser condenada na questão da pensão mensal, que pode ser inclusive vitalícia, tá? Então, assim, vale a pena economizar em EPI? Vale a pena ter um ambiente de trabalho não seguro? Não vale, custa muito caro, porque inclusive pode custar a vida do funcionário, ok? E não para por aí, tá? Não para por aí. Nós temos também o chamado dano moral ricochete, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas antes disso, a pensão mensal vitalícia, ela pode ser deferida tanto numa única parcela. Olha, você vai pagar a pensão mensal vitalícia, mas eu fixo aí em 300 mil reais, em 400 mil reais, né? O total, parcela única. Ou eu já vi caso, tá? Inclusive eu fui contratada para fazer uma audiência de conciliação e execução
e foi deferida a pensão mensal vitalícia para a pessoa, mas o valor era baixo, era R$300 por mês. E assim, era baixo, diluído, mas se você colocar na calculadora esses R$300 por mês até os 75 anos, que foi o que foi deferido na época, né? 75 anos, acredito. Então, assim, daria mais de R$400 mil. E a empresa tinha oferecido, para questão de acordo e concluir o processo, não pagar de forma mensal, mas pagar de forma, num bolo só, né? Na forma total. Bolo não, tá ridículo, essa palavra foi péssima. Mas assim, pagar em uma única parcela. Aí sim, ok. Só que no cálculo dava 400 mil, a empresa ofereceu 200 mil. E na negociação, né, eu e o advogado, eu estava pela empresa e o advogado da reclamante falava, não, mas dá 400 mil, não vou aceitar. Eu falei, doutor, eu estou oferecendo 200 mil agora, tá? Agora. E a gente mata o processo. Por quê? A reclamante pode morrer amanhã e acabou minha pensão. Só paguei R$300. Vale a pena? Não. Então você é quem sabe. Se você não aceitar os 200 mil agora, corre o risco dela morrer, você não fica nem com honorários e, inclusive, ela nem desfrutou do valor do dinheiro, né? Então, assim, há essa possibilidade de negociação. E, no caso, a reclamante, inclusive, aceitou o valor de R$200 mil para não ser pago parcelado, parcela de R$300 por mês. Então, assim, você como advogado de empresa, você tem que ter essa sacada, né? De negociar os valores, porque para tentar diminuir o ônus da empresa, certo? A questão do dano moral por ricochete, com a reforma, né, da trabalhista, agora de 2017, de novembro de 2017, o que acontece? Não podemos mais ingressar com ação no judiciário por dano moral e ricochete, porque o dano moral e ricochete nada mais é do que o dano sofrido pelo terceiro. Como assim? Meio confuso, né? Ficou meio confusa a conversa. Deixa eu explicar melhor. Inclusive, eu vou contar um caso concreto para vocês. Logo que eu me formei, aconteceu um acidente muito grave no aeroporto de Viracopos. 2 funcionários de uma empresa que fazia manutenção nos postes de energia, eles entraram num caminhão, né, numa plataforma elevatória, sabe aquele braço? Aquela plataforma que é como se fosse uma cestinha que entra, a pessoa fica em cima e aí sobe e fica no poste, sabe? Esse braço do caminhão começou a bater no chão. E com os caras dentro, dois funcionários. Bateu no chão, resumidamente. O de 19 anos faleceu na hora. O outro, que era o meu cliente, né? Ele passou muito mal, muito. Ele quebrou a coluna em vários lugares. Ele quebrou o braço, ele quebrou a perna. Ele teve traumatismo craniano. Então, assim, foi uma desgraça na vida dele. E a mulher teve que parar a vida, porque o cara ficou na UTI muito tempo. E quando ele não voltou muito normal. E a mulher dele parou a vida para cuidar dele. E vocês acham que o dano foi só para ele ou foi para a mulher também? Para ela também. E o dano causado a ela é o chamado dano moral ricochete. O dano causado à família do rapaz de 19 anos que faleceu é o dano moral ricochete, porque o dano é da vítima, mas está refletindo em outras pessoas, tá? Antes da reforma trabalhista, né? Antes da reforma trabalhista, né? Chama um forno, pelo amor de Deus. Antes da reforma trabalhista, eu podia pedir dano moral ricochete na Justiça do Trabalho. Depois, não, porque ele falou que o titular do direito é que pode pleitear, né, o dano moral. Então, nesse caso, sai da seara trabalhista e vai para a seara civil. Mas tem a mesma importância. Eu estou contando essa história para quê? Para você, advogado de empresa, entender que você tem que orientar muito bem o seu cliente a respeito de acidente de trabalho, que é algo gravíssimo. Agora você imagina, uma pensão mensal vitalícia, um dano moral, pagamento de dano material e o dano moral ricochete. Olha quantas indenizações você vai ter que pagar, fora as multas do Ministério Público do Trabalho.
das multas ainda que você tem que pagar. Fora ainda também que o INSS pode entrar com ação regressiva contra o seu cliente para pedir o quê? O que o INSS teve que gastar com o funcionário dele. Então, assim, não vale a pena ter um ambiente laboral não seguro. Máquinas, é o clássico. Pôr mão na máquina, perder dedo, perder mão, arrebentar braço. Então, cuidado. Você que é advogado de empresa, visite, né, o chão de fábrica, verifique como é que está a segurança, né? Conversa com o técnico de segurança do trabalho, com o engenheiro da empresa, orienta teu cliente para evitar esse prejuízo, porque um prejuízo desse, meu amigo, pode levar, como eu falei no início do vídeo, a empresa à falência. Então fica a dica para vocês, espero que tenham gostado, até mais, tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar a respeito de empregada grávida ou gravidez da sua empregada. A gente sabe que é um tema bastante polêmico e talvez você possa falar, é polêmico, mas é simples. Todo mundo sabe que a partir da confirmação da gravidez e 5 meses após o parto, a empregada mulher não poderá ser dispensada, ok? Ok. Mas ela nunca não vai poder ser dispensada nunca durante esse período? Jamais, nenhuma hipótese? Não. A empregada grávida, a gestante que tem estabilidade, ela pode sim ser dispensada por justa causa se ela cometer algum ato grave que enseje a justa causa que é elencado na lei. Tá? Esse é o primeiro ponto. Não é porque eu estou grávida, eu posso pintar e bordar na empresa e vai ficar por isso mesmo, eu não vou poder ser demitida. Não, você pode ser demitida por justa causa, sim. Eu não posso, por mera liberalidade, querer demitir uma empregada grávida e não pagar o período de estabilidade dela. Isso não pode ocorrer. Mas aí você vai falar, né? Mas Nívia, isso é simples, ok. Mas quando a gente pega um caso de empregada que tem um contrato por tempo determinado ou um contrato temporário, nestes casos, detém estabilidade ou não? Que é uma dúvida, assim, recorrente do pessoal de RH, do pessoal que é dono de empresa. Ah, mas o contrato é por tempo determinado, né? O contrato é temporário. Eu vou ter que continuar com essa pessoa? Ela vai ter estabilidade, direito, como se fosse uma empregada por tempo indeterminado? E a resposta é sim. A resposta é positiva. Por quê? A lei, ela quis proteger o nascituro, né? Que é o bebê em si. Então, assim, independente se for contrato por tempo determinado, indeterminado ou temporário, ela vai possuir estabilidade, ok? Mas aí você fala, mas Nívia, ela agiu de má fé. Ela foi dispensada, ela sabia que estava grávida e não me falou nada. Eu sou obrigada a saber? Independente. Por quê? O entendimento jurisprudencial sedimentado é que independente. Se a empresa sabia ou não, se ela contou ou não, ela vai ter direito à estabilidade. Você pode até achar injusto. Em determinados pontos eu também acho, sim, é um pouco injusto. Mas a lei teria que mudar, né? Não somos quem somos nós. Nós estamos aqui apenas para falar da lei e do entendimento da jurisprudência a respeito desse tema. Então, se você tem uma empregada que está por tempo determinado, por contrato temporário, sim, ela vai ter estabilidade gestante, né? Mesmo nestes casos, ok? Mas aí nós temos outra peculiaridade no caso da gestante. E se ela engravidar num período do aviso prévio indenizado? Eu não estou falando do aviso prévio trabalhado, estou falando do aviso prévio indenizado. E aí, tem estabilidade ou não? Tem estabilidade, porque o aviso prévio é contado como tempo de serviço normalmente, por mais que seja indenizado. Então, fique atento, que se a empregada engravidar durante o período de aviso prévio, mesmo que seja indenizado, sim, ela vai ter direito a esta estabilidade, ok? Outro caso bem interessante, que assim, gera muita revolta no meio, né, das empresas,
Eu já vi muito advogado sustentar brilhantemente no tribunal. A pessoa engravida, estava grávida, não comunicou à empresa, a empresa demitiu, ela ficou quietinha. E aí, um dia antes de chegar a prescrição, que é de 2 anos, ela ingressa com a ação. Então, entrou com a ação quase 2 anos depois da dispensa. E eu como dono de empresa, eu como empresário, eu vou ter que pagar toda a estabilidade dela, se ela não me avisou que ela poderia ter avisado no período de estabilidade para que retornasse ao trabalho, porque a lei garante o trabalho para a grávida, não a indenização. Eu já vi teses nesse sentido. E qual é o entendimento do tribunal? Não. Você vai ter que pagar, ok? Inclusive tem súmula a respeito disso. Se ela ingressar com ação ainda durante o período de estabilidade, ela retorna ao trabalho. Se ela ingressar com ação depois do período de estabilidade, a empresa vai apenas pagar aquele período, aqueles salários, com todos os direitos que ela teria de ter, seriam devidos, na verdade, né? Salários e direitos que seriam devidos se ela estivesse trabalhando. Então, assim, independente, ela pode entrar com ação um ano depois e cravado nos 2 anos antes da prescrição, né? Com 365 dias mais 364 dias, não importa. Você vai ter que pagar, a empresa vai ter que pagar sim a estabilidade dela. Então, é uma coisa que não dá para discutir, a estabilidade de gestante. Você pode espernear no tribunal, falar, mas ela não me avisou. Ela não é obrigada a te avisar, tá? É justo? Não, não acho justo. Porque eu também entendo que a lei garante que seria um trabalho. Então, se ela sabia que estava grávida, ela deveria ter retornado ao trabalho e aí, com o trabalho, receber os valores devidos. Mas, quem somos nós para reclamar de alguma coisa, ok? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje nós vamos falar de empregado falecido. O que fazer nesses casos? Você, advogado de empresa, recebe a ligação do seu cliente. Doutor, meu empregado acabou de falecer. E agora? Como é que eu faço para pagar as verbas rescisórias que eu devo para a família? Calma, não libero dinheiro para ninguém. Você já pensou? Se esse cara é casado com uma, vive em união estável com outra, tem 2 filhos com a esposa, 3 com a amante, e olha a confusão que você está metido. Não libera o dinheiro para uma pessoa só, não. Ou para aqueles que você acha que são os únicos herdeiros. Olha o barulho. Não libera. Barulho terrível aqui. Calma, vamos voltar para o assunto. Não libera o dinheiro para qualquer pessoa. Por quê? Porque se você pagar para aquela pessoa todo o valor, e aí tiver outros que teriam direito, ele pode processar a empresa, e aí quem paga mal, paga 2 vezes, ok? Como fazer então nesses casos? Eu não segui, eu vou lá saber se o cara tinha amante, se não tinha, vou colocar um detetive para saber, vou esperar a ação do inventário sair, e se ele não deixou bens, e não tiver inventário, não tiver inventariante, né? Como fazer nesses casos? Simples, muito simples. Você vai ingressar com uma ação de consignação e pagamento, que é uma ação genuinamente cível, mas que se enquadra neste caso na Justiça do Trabalho. E aí eu vou protocolar essa ação na seara cível? Não. É competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Estou falando de verbas rescisórias. Já aconteceu, né, de um caso que eu participei de uma audiência, de uma ação de consignação e pagamento. A juíza chamou as 2 filhas que a gente tinha no registro e a esposa, que estava no registro do funcionário. E aí, na hora da audiência, a juíza perguntou, só tem vocês de filha? Ele não tinha outros filhos com outras mulheres? Vocês eram casados de fato, de verdade? Vocês moravam juntos ou ele tinha outra pessoa? E elas negaram. E a juíza liberou o alvará para o levantamento do FGTS, né? E com relação ao valor do que a gente tinha depositado em juízo, né? Que era o valor da rescisão dele. E aí liberou o alvará para elas. Então, assim, não arrisca, não libera o valor,
porque pode ser que existam mais herdeiros, existam mais meieiras, porque do jeito que tá as coisas, né? Casou com uma, vive com outra, tem outra amante. Então, assim, nessa loucura de confusão, não se mete. Entra com ação de consignação e pagamento, deposita o dinheiro em juízo e o juiz depois vai liberar para quem é de direito e a empresa aí já fica livre desta dor de cabeça. Mas e os 10 dias? Será que se enquadra nesse caso? A empresa se ingressar com ação de consignação depois dos 10 dias pode ser processada e os herdeiros podem pedir a multa do 477 pelo atraso? O entendimento majoritário, né? Inclusive o TST já se posicionou a respeito falando que a multa do 477, do artigo 477, não é cabível em caso de falecimento. Até porque eu ainda vou ver quem é que eu vou pagar, né? Eu não sei para quem eu vou pagar. E aí também para ingressar com uma ação não é do dia para a noite. Então, nestes casos, o entendimento majoritário, o entendimento do TST é que não é cabível a multa do 477, ok? Então fica a dica para vocês, até mais, tchau! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, e hoje nós vamos falar a respeito de rebaixamento de função. Às vezes a gente não fala nada porque acha que é lógico. Uma pessoa pode ser rebaixada da função? E aí eu vou falar para você, depende. Primeira coisa, você tem que entender que redução salarial jamais. Tá? Você não pode contratar uma pessoa ganhando R$1.000, depois você promove e ela começa a ganhar 2, e aí ela muda de função e começa a ganhar 1. Redução salarial, não. Mas só a nomenclatura do cargo, será que pode? Depende. Você é advogado de empresa, você tem que entender que você tem que estudar o seu tribunal. Você tem que estudar as decisões dos juízes da sua região. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, na maioria dos casos, os juízes entendem que não pode haver, sob nenhuma hipótese, a questão do rebaixamento de função. Mas eu já vi julgados de falar, não, é poder diretivo da empresa. Ela não diminuindo o salário dele, ela pode mudar, né, as nomenclaturas das funções. Mas um exemplo que eu posso te dar. O cara que foi contratado como auxiliar de limpeza, foi promovido a vendedor. Mas vocês acham que se ele for rebaixado novamente para auxiliar de limpeza, eu estou falando a palavra rebaixar? Não, porque o cargo é baixo, não é isso. É a questão de nível, de hierarquia, de salário mesmo, né? Porque aí você pega um auxiliar de limpeza, uma média aí de salário de R$1.200, ele é promovido a vendedor, podendo chegar a R$3.000. Então, assim, mas eu vou deixar ele como auxiliar de limpeza ganhando R$3.000. Será que isso não seria prejudicial ao funcionário, né? Esse rebaixamento na carteira? Então, assim, a regra geral, não deve ser rebaixada a função. Não faz isso. Não faz isso que você vai ter dor de cabeça. É melhor não rebaixar. Mas tem que ser algo muito fundamentado para acontecer. Mas na regra geral não rebaixa funcionário. Não rebaixa a função de funcionário. Promoveu? Vai ficar naquela função. Diminuição de salário? Nunca, jamais. Nunca, jamais. Mas promoção, evita. Não rebaixa. Evita essa dor de cabeça para você, evita uma ação judicial. Você, como advogado de empresa, orienta teu cliente a não fazer isso, porque, perdão, a expressão é a maior besteira você querer fazer isso, porque vai te dar uma dor de cabeça assim lá na frente absurda. Fica a dica para vocês, até mais. Tchau, tchau.